Ah, nobres ouvintes das costas negras, onde o mar engole segredos e as brumas escondem destinos que nem os deuses ousam revelar, bem-vindos mais uma vez às Crônicas do Bando do Goblin do Caos. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como o eco de um templo esquecido na Baía do Náufrago, e vos trago o capítulo em que um caçador imortal encontra seu túmulo vivo. Um goblin vira juiz de sombras eternas, e Selene, a senhora da lua prateada, estende sua mão pálida sobre um pequenino de pele verde. Sentai-vos junto ao fogo da praia, enchei vossas canecas com o rum escuro das ilhas perdidas, e ouvi com o coração suspenso, pois esta crônica se desenrola como o lento fechar de uma porta de templo na escuridão. Que a lua vos guarde das lâminas que não morrem. Oh, ouvi! Em toda a sua vida, nenhuma caça foi tão difícil como essa. Desde muito pequeno, há muito tempo atrás, ele fora ensinado a seguir rastros, sinais, pistas, cheiros para identificar e achar suas presas, suas caças. Cedo descobriu que para sua gente, o tempo passava normal, mas não para ele. Viu as coisas ao redor serem transformadas e mudadas pela ação do tempo, mas nada nele mudava. E como seus conhecimentos eram únicos, pois os que lhe cercavam foram sumindo pela ação do tempo, um dia foi encontrado por um antigo rei que o viu como uma arma de alto valor. Deu-lhe abrigo no Vale Secreto das Sombras Eternas, em Valdória, onde foi ainda mais treinado e preparado para procurar o que fosse, onde fosse. Em sua jornada ao Porto Sombrio, num pequeno barco discreto pela rota das correntes perdidas, o caçador sombrio das sombras, com olhos que viram séculos e mãos que nunca envelheceram, pensa se haveria algo mais de especial naquele bando tão desconcertado e diferente, reunido pelo acaso. Será que alguma providência de deuses, quase todos esquecidos neste mundo, está intervindo? Se assim fosse, até ele mesmo estaria fadado à ação do bando. Mas sua lealdade era acima de seu medo, até mesmo de seu bom juízo. Quando chegou ao Porto Sombrio, fez o de sempre. Seguiu os sinais, os rastros e o cheiro. Ouviu as pessoas contando histórias e até cantando odes ao bando na taverna do Corvo Encharcado, na Rua das Âncoras Enferrujadas. Um passante, o velho pescador Lírio das Redes Quebradas, disse seu destino, mostrando um suposto local onde poderiam estar escondidos, o templo esquecido nas proximidades da Baía do Náufrago, entre as colinas das cinzas esquecidas. Analisou tudo antes de partir, preparou-se para fazer seu serviço final com as armas certas e equipamentos que o rei lhe servira. Último conhecimento dos sábios de Valdória. Lâminas de lançamento encantadas, pistolas de pederneira com balas lunares, explosivos alquímicos e uma capa que devorava a luz. O caçador sombrio se aproxima do templo esquecido por muitos, o Templo da Lua Velada, outrora sagrado, com colunas intactas cortadas de uma única pedra negra, portas e mobílias esculpidas da mesma massa monolítica, como se o próprio luar tivesse moldado o lugar. Ele se aproxima dentre as sombras com cautela, segurando uma lâmina afiada de lançamento, mas curiosamente, na posição da lua, o templo estava bem iluminado, e no centro do átrio do templo esquecido não havia onde se esconder. Então, um grande jato de luz e um pouco de fumaça aparecem do nada no centro do átrio do templo esquecido. E uma pequena forma vai tomando consistência dentre a fumaça. Não fique aí tão escondidinho, não sejas tímido, caçador imortal. Te vi antes de que me visse, e te senti antes que tu tivesses sentido algo. Então, Thomas sai de dentre a fumaça e encara seu oponente, que se surpreende, pois o Goblin usava as mesmas técnicas que ele usara antes contra Thomas. Sim, eu aprendo muito rápido, e entendi que se você não for parado, não teremos tempo para mais nada, e um dia, um de nós será sua presa, sua caça. Preferi então escolher onde podemos estar pelo menos em pé de igualdade, a caça e o caçador. Thomas saca de suas adagas e se prepara para um combate que há muito esperava, pois lembra de sua promessa a si mesmo em tempo passado. Não haverá uma segunda vez. O caçador nada diz, apenas sorri e avança para seu alvo como se esperasse já a vitória certa.
Se ele pode me ver, eu também posso ver ele, e com minhas vantagens ele não tem a menor chance. Pensou o caçador sombrio, dando seu primeiro movimento, lançando sua lâmina contra Thomas, que aparece um fantasma, e a lâmina transpassa-o sem atingi-lo. Sem entender, tenta usar suas armas de fogo, e a mesma coisa acontece. As balas atravessam-no como uma sombra, e não um ser vivo. O caçador está aturdido e começa a lançar tudo o que trouxe, explosivos e armas, até que fica somente com sua adaga antiga. Parado no centro do átrio, espera o movimento de Thomas, que ainda está ali parado em meio a tudo que foi destruído pelos artefatos usados pelo caçador sombrio. Então, novamente, um monte de fumaça aparece, encerrando o átrio em uma escuridão total. Como é se sentir como caça, ó caçador sombrio? O medo de não saber de onde está vindo a morte ou o perigo não é terrível? E quantos se sentiram assim em suas mãos? Quantas almas estão cravadas na lâmina de sua adaga? Sim, havia algo dentro daquelas brumas que tirava a percepção do caçador. Ele não sentia mais Thomas, não via mais nada, e o pavor lhe toma pela primeira vez seu coração. Mas ainda havia uma carta na manga. Quem poderia matar um imortal? Se Thomas lhe atacasse, revidaria, e poderia ainda vencer. Então, num lance rápido, ele vê entre as brumas Thomas e se lança contra ele, que se torna um fantasma novamente, e o caçador cai dentro de um fosso oculto no átrio, bem fundo. Era um poço feito do mesmo material escorregadio do templo, o Poço das Sombras Veladas, onde não tinha como escalar, usado pelos adoradores do templo contra bandidos que tentavam invadir o local sagrado há muitos séculos atrás. Machucado e preso sem saída, o caçador vencido senta no fundo do poço e pergunta a Thomas calmamente: "Tenho perguntas para você, pequeno Goblin. Se puder me responder, também aprenderei algo. Primeiro, como se desviou de minhas armas? E depois, como achou esse fosso que nem mesmo eu senti essa armadilha, pois ela está aqui há muito tempo?" Thomas lentamente aparece na boca do fosso e senta-se próximo à abertura. Com voz calma lhe fala: "Bom, a primeira é fácil, mas a segunda é no mínimo esquisita. Vamos lá. Eu não virei fantasma. Descobri que meu precioso, meu diamante favorito, projetava estrelinhas e, conforme a luz da lua batesse, algo mais. Também projeta a imagem de quem está na sua frente. Por isso ficava horas em meu camarote vendo-me como um irmão gêmeo. Então pensei em lhe mostrar ao meu jeito também, porque não esqueci de nosso último encontro. A segunda foi em meus sonhos, do pouco que ainda durmo. Apareceu a moça de cabelos brancos como a lua e me disse do poço e de como usar as ervas sagradas para tirar a percepção dos imortais, pois foi ela que me disse que você era imortal. Então, é isso. Poderia então te matar aqui mesmo, mas pelo tanto de mal que fizeste apenas por diversão da caça, vou te deixar aqui mesmo, pelo tempo que esse templo existir. Quando fechar sua entrada, não haverá mais sons de entrada nem de saída, e ninguém saberá que você está aqui. Terás como companhia somente a escuridão, a mesma que estava sempre em seu coração. Se um dia sair daqui, já não mais existiremos com certeza." O caçador sorri e dá uma gargalhada macabra. Agora entendeu o inevitável. Um pequenino goblin se tornara protegido de uma deusa, e assim como as Colobots, ele também tinha o sangue, ainda que fraco, dela em suas veias. Por isso era imortal. Como ele discutiria os desígnios de Selene? Ele aceita seu destino de bom grado. "Muito bem, Goblin. Assim que sair daqui, irei ver como você está. E se encontrar sua pobre carcaça ou o que dela restar, garanto que lhe darei enterro digno em meu vale secreto. Mas reze aos deuses para que demore, pois se antes for, eu os caçarei, um a um." Thomas encerra o caçador sombrio no antigo templo da lua velada e se encontra ao amanhecer com o bando, que nada ficou sabendo, achando que era mais uma de suas saidinhas peculiares. "Goblin desajustado, onde andava? Perdeste a primeira refeição, mas guardei um pouco para ti. Não te atrasas tanto da próxima vez", diz Zana, lhe servindo uma porção de comida em um pequeno prato na mesa do navio, enquanto ele se assenta pegando garfo e faca e seu copo de cerveja amarga para beber. "Certo, Zana, não esquecerei.
Da próxima vez chego mais cedo, tô morrendo de fome. E em meio à comilança, o Goblin solta uma palavra que todos se atêm por um único momento. Amigos do bando, já ouviram falar de Tortuga? E assim termina esta crônica, onde um Goblin não perdoa quem ameaça seu grupo, mesmo que seja um imortal. E quem se oporia quando se tem uma deusa como proteção? Ah, nobres ouvintes, quando um Goblin fecha um poço sobre um caçador eterno e o condena à escuridão que ele mesmo semeou, até Selene sorri na lua cheia. Até a próxima crônica, que as brumas vos ocultem das lâminas que nunca enrojujam, que Selene vos proteja de todo mal debaixo de sua lua alta sagrada. Boa noite, viajante. Lembre-se que o mais importante de uma jornada nunca será o caminho que percorres, ou sequer o destino que vais chegar, mas sim com quem vais partilhá-la.